Bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos então a mais um encontro, falando justamente sobre essa sensibilidade que nós temos que ter sobre as práticas de aula de campo, que estão ligadas diretamente aí com as práticas de estágio também. Principalmente quando falamos dessa matéria, dessa disciplina voltada a treinamento resistido, voltado realmente que é um novo termo, um termo mais técnico da palavra musculação, uma disciplina tão importante principalmente para o bacharelado. E desta vez, a musculação ela vai estar atrelada exatamente com o voleibol. Mas, reforço, nós teremos uma aula, um dia específico para a aula de musculação, que é agora, no próximo dia 27 de agosto, certo? Hoje nós teremos aí nosso encontro aqui mesmo em Itajaí para essa aula específica de musculação / treinamento resistido. Lembrando que nós temos já uma data que foi corrigida aí para a aula de voleibol. Então vocês que têm, por um acaso, a disciplina de musculação e voleibol, nós temos então essa separação dos dias ao qual foram então vão ser desenvolvidas então essa respectiva aula. Bem, então o primeiro momento, o foco nesse nosso encontro, como nós verificamos até na descrição do título do nosso vídeo, é justamente sensibilizar e introduzir esses conteúdos para a aula de campo de musculação, especialmente. Vamos especialmente a falar da aula de musculação. E principalmente a vocês, alunos dos cursos de bacharelado. Mas do que irá compor a nossa aula, Qual serão os ingredientes que vão realmente desenvolver-se nessa aula? Primeiramente, que vocês sintam-se bem-vindos a esse encontro para compor o primeiro momento que é tão importante, de certa forma até obrigatório, para que você vá para a aula de campo com o norte de como será a nossa aula de campo, tenha já a temática a qual você irá apresentar no momento final da aula de campo. Este é o momento em que você também preenche a própria lista de presença, Vocês que já estiveram aí nos polos, já conversaram com o professor, então já devem ter assinado então a própria lista de presença desta reunião, que é tão importante, esta data, para a aula de campo é tão importante, até porque vai fazer parte como um dado necessário para você preencher então na sua ficha, do seu portfólio que você deve levar impressa no dia. Algumas dinâmicas importantes até para sensibilizarmos a nossa proposta, e vou lançar um desafio para vocês e fiquem à vontade em deixar aqui na descrição desse nosso material para que vocês possam então aí estar compondo, estar de certa forma contribuindo também para enriquecer o nosso campo acadêmico. Além dessa proposta do portfólio que vamos falar hoje sobre alguns temas tão importantes para esse dia. E vamos falar também das divisões dos grupos, como irão acontecer essas divisões dos grupos, bem como algumas orientações gerais, então, sobre os dias da aula de campo, sobre essas práticas específicas para a aula de campo em si, certo? Então é muito importante que nos atentamos a esse respeito. Muito bem. Algo que é muito importante nos focarmos um pouco mais principalmente quando pensamos na aula de campo, pensamos então que esta aula vai fazer parte tanto para estudantes que estiveram iniciando o seu curso a partir de 2020, no mês de fevereiro, que já passaram por disciplinas fundamentos gerais, que já tiveram disciplinas de diversidade, já estão realmente outros ciclos do seu curso, ou seja, já tiveram uma base, para que vocês possam ir para essa aula de campo e ter uma luz do que vai acontecer nessa aula de campo, ter o maior que chamamos de aquecimento intelectual, aquecimento intelectivo, para que você não vá nessa aula de campo tão cru, de certa forma, para que você vá nessa aula de campo, pelo menos entendendo os nortes, os termos técnicos que serão então debatidos nesse dia então específico. E também vocês alunos que entraram também no ano de 2019 e também no mês de fevereiro aqui de 2019.
Então, depois que vocês então preencheram esta lista de presença, lembrando com o seu nome, com o seu RU, que é tão importante esse registro universitário, né? E deverá ser feita então a conferência dessa lista, porque é muito importante até para que você confira posteriormente a sua nota, certificando que você participou desses. Basicamente são 4 momentos que envolvem a nossa aula de campo. O primeiro momento é esse, que é essa sensibilização, onde você assina a lista de presença nesse momento. Um segundo momento é a aula de campo em si, que você assina uma outra lista. Um terceiro momento é basicamente, né, o encontro que você teve com o seu grupo para desenvolver realmente as práticas. E um quarto momento é a sua apresentação diante da plataforma, né, do ambiente virtual de aprendizagem, ao qual você vai relatar então a sua experiência de como foi então desenvolver a sua aula de campo. Lembrando, 5 a 10 minutos para você então desenvolver essa sua experiência de como foi desenvolver essa prática específica. Então, a dinâmica, para que nós possamos nos sensibilizar, vamos então aplicar uma atividade prática dos conteúdos em si. Ou seja, eu sugiro que vocês pesquisem e relatem, descrevam aqui embaixo, né, apresentem a execução correta de um exercício de treinamento resistido. Por exemplo, puxar da frente, desde o momento em que o aluno senta no aparelho, até o momento em que ele faz as suas empunhaduras, até a execução da fase concêntrica, até realmente a extensão na fase, né, propriamente excêntrica, citando os músculos que são mais envolvidos, primários, secundários e terciários. Nesse exercício, por exemplo, uma puxada à frente, né, pensando em alunos, tanto em alunos iniciantes, alunos treinados e alunos intermediários, propriamente dito, e também alunos avançados. Então coloque aqui embaixo e deixem a descrição para nesse respeito, certo? E aí façam, de repente, basicamente 6 exercícios, vamos pensar assim, uma série de como você explicaria a série de bíceps, primeiro grupo, segundo grupo, série de tríceps, terceiro, peitoral, quarto, por exemplo, grande dorsal, quinto, quadríceps e sexto, isquiotibiais. São esses músculos que fazem parte da cadeia posterior aí da nossa coxa. Bem, e se houver mais grupos, né, que possam estar sendo exercitados, podemos repetir esses músculos, podemos então utilizar esses músculos também para fazer outros exercícios que possam, para além desses que nós então citamos. Depois disso, nós então dividimos os grupos e os sorteios então dos temas, né, que vão ser distribuídos. Lembrando que os grupos podem ser divididos em até 4 integrantes, tá? É muito importante que durante o seu desenvolvimento com o seu grupo, tire uma foto, né? Uma foto lá com o seu grupo reunido e depois me mande. Essa foto é tão importante para que eu possa também anexar aí nos meus relatórios, tá? Esse momento que comprova, em que registra, né, o momento em que você esteve então com o seu grupo em si, tá? Lembrando, até 4 integrantes no máximo. E é muito importante que do dia todos os temas então sejam então contemplados, tá? Da matéria, né, de treinamento resistido, para que possamos então entender os vários temas, as variabilidades, os públicos, as faixas etárias, entender realmente como prescrever para vários públicos, para várias faixas etárias em várias situações específicas. Quando nós pensamos então na disciplina de treinamento resistido / musculação, você deve então prescrever um treino, isso é muito importante, eu chamo a sua atenção nesse momento. Você deve então prescrever um treino, e o treino, por exemplo, de segunda, incluindo os 4 exercícios mais importantes e também identificando, primeiramente, o nome dos exercícios, o número de séries, a quantidade de repetições, o intervalo entre as séries, por exemplo, será 30 segundos, para um treinamento de resistência, por exemplo, 60 segundos ou 90 segundos para um treinamento de hipertrofia voltada aí à força muscular. A quantidade de repetições, né, o tempo de tensão muscular que o sujeito estará exposto àquele estresse em si, o público, né, ao qual o objetivo então é essa tabela específica,
E no campo que se destina basicamente a justificativa, você deve descrever brevemente, claro, o objetivo do treino, né? Os grupos musculares que serão então contemplados, as técnicas avançadas de treinamento resistido, né, que são utilizadas, se for o caso. E nisso, quando nós pensamos também nos temas para treinamento resistido, musculação, né, pensamos num primeiro tema. E aí também vá anotando qualquer coisa, também deixa aqui embaixo nas perguntas que você possa ter a respeito. O primeiro tema é, pensando em públicos com indivíduos iniciantes que frequentam a academia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira, com o objetivo de hipertrofia. A princípio, nenhum tipo de comorbidade, nenhum tipo de lesão, nenhum agravante que possa ser considerado. Apenas indivíduos iniciantes que frequentam a academia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, por exemplo, com o objetivo de hipertrofia. Esse é um primeiro tema que você possa então vir a escolher para apresentar no dia. Um segundo tema, pensando agora em públicos mais intermediários, que frequentam a academia agora 4 vezes por semana, ou seja, segunda, terça, intervalo na quarta-feira, quinta e sexta-feira, com o objetivo também da hipertrofia aí muscular. E nisso, você vai então desenvolver um treino, né, pensando nesses 4 dias, a indivíduos intermediários focando em hipertrofia. Terceiro tema, públicos com indivíduos avançados agora, pensando nesses indivíduos que frequentam a academia, digamos, 6 vezes por semana, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá? Também esses indivíduos avançados, claro que pode ser homens, também pode ser mulheres, não tem problema, focando também na hipertrofia. E um quarto tema é um tema voltado, então, a indivíduos iniciantes. Tudo bem, Jonathan? Pode sentar, já te passo a palavra aqui só, finalizando aqui com eles a respeito de musculação, que é uma aula de campo aí que vamos ter no próximo sábado. Então, um quarto tema é pensando justamente nesses indivíduos públicos iniciantes, que frequentam a academia, então, 3 vezes na semana, ou seja, segunda, quarta e sexta-feira, focando também em força máxima, tá? Então, indivíduos iniciantes, agora nesse quarto tema, objetivando então força máxima 3 vezes a semana, segunda, quarta e sexta-feira. Então, a proposta aí do portfólio, né, e os temas são esses. Claro que temos anexado a essa disciplina de musculação / treinamento resistido a disciplina de voleibol. Reforço, agora no dia 27, essa disciplina ela foi desmembrada. Até vocês tinham recebido um calendário ali anterior que falava que na parte da manhã e essa aula de voleibol iria acontecer no Ivo Silveira, aqui mesmo em Itajaí. Esse momento ele foi corrigido, foi cancelado por conta que a Fundação Municipal do Esporte vai utilizar esse espaço, né, por via emergencial para uma competição aí de vôlei, inclusive. E a nossa aula ela foi transferida para o dia 10 de setembro. Então se atentem a isso, tá? A nossa aula de voleibol ficou para o dia 10 de setembro, também das 8 da manhã até a 1 da tarde. Primeiro momento vai acontecer ali a medida de avaliação, então se você tem somente voleibol, pode chegar ali às 10 horas da manhã, fique atento quanto a isso, tá certo? Então realmente somente essa ressalva quanto à disciplina de voleibol. E que também vão ter temas específicos que vamos tratar aí nas semanas então subsequentes. Reforço, principalmente para vocês alunos que estão no primeiro momento chegando na própria aula de campo. Quanto à postagem, vocês postarão o primeiro template lá em Trabalhos 1, em uma das disciplinas da fase, principalmente a disciplina que você tem em musculação, por exemplo, às vezes você tem um ajuste de oferta com uma outra disciplina com um cunho mais teórico. Lembrando que essa ficha que você deve levar impressa no dia da aula de campo comprova a sua participação, então todos os dados, nome, RU, datas, nome do orientador, dados de RU, CREF,
cobre do seu orientador para que todos os dados estejam então preenchidos, para que você não tenha nenhum desconforto de um zeramento da sua ficha por conta da falta de algum dado deste específico. Então, qualquer dado que falte levará então ao zeramento da sua ficha. E você já tem essa ficha lá no seu material complementar, já está em Word para você colocar lá os dados necessários, como você tem nome, RU, nome do polo, nome do orientador, RU, CREF, as datas, né, tanto da reunião do polo, e por isso é muito importante que você converse com o seu orientador, agende uma data para que você possa então aí estar conversando com ele e cobre dele também os carimbos devidos nessa primeira ficha. Outras fichas, né, por exemplo, a ficha de musculação terá alguns dados específicos, né, tanto a respeito dos 4 exercícios que você tem que levar, né, preencher, os dados do nome da prática. Então, nessa ficha você deve descrever então os 4 exercícios para os 4 dias, os 3 dias, então, que você foi ali estar desenvolvendo, tá? Então, é muito importante esses dados, então, específicos. Lembrando, chegue ali no dia para a sua aula de campo com uns 15 minutos de antecedência, né, com 20 minutos de antecedência para socializar com os amigos, né, até mesmo se você for chegar atrasado, ter um tempo, uma margem para atrasos, que às vezes acontecem, fogem muitas vezes o nosso controle. Levar roupas confortáveis, estarem preparados, nesse caso específico da aula de musculação, para ficar lá pelo menos 3 horas, falo 2 horas, mas estejam preparados para ficar pelo menos 3 horas lá, né, nesse dia, nesta academia onde ocorrerão as nossas práticas de musculação. Chegar com 15 minutos de antecedência, qualquer tipo de imprevisto que fuja ao seu controle, que você impeça você de participar, você estará automaticamente em exame. Por isso é muito importante que você vá na sua aula de campo para que você não fique em exame. Lembrando que por mais que você gabarite as suas APOLs, as suas provas, isso já leva, se você não participar da aula de campo, automaticamente você a exame, tá? E lembrando que esse exame será marcado pelo orientador educacional para que você possa então desenvolver essa prática, né, de campo em outras situações, tá? Então é isso, pessoal. Então basicamente são algumas informações gerais com o foco justamente de sensibilizar vocês para a prática de estágio / aula de campo que ocorrerá agora na aula de musculação, beleza? Bem, agradeço a vocês que estão aqui com a gente, né, tanto no YouTube, né, que estão assistindo esses materiais aqui, foram compartilhados então nos grupos aqui do WhatsApp, a vocês que estão aqui, né, no grupo Meet, que estavam conversando aqui com a gente. Já encerro com vocês aqui e continuo com vocês aqui no Google Meet. Um abraço, deixa aqui embaixo as suas perguntas, qualquer coisa e vamos conversando. Tchau para vocês.